Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, em Êxodo, capítulo 4. Êxodo, capítulo 4, versículo 1 ao 8. Será uma continuação até do que ouvimos esta manhã. Êxodo 4, todos encontraram, verso 1 ao 8. Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: que é isto que tem na tua mão? E ele disse: uma vara. E ele disse: lança-a na terra. E ele a lançou na terra, e tornou-se em cobra. E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu sua mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-a em vara na sua mão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: mete agora a tua mão no teu seio. E tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. Disse: torna a meter a tua mão no teu seio. E tornou a meter sua mão no seu seio, depois tirou-a do seu seio, e eis que se tornara como a sua outra carne. E acontecerá que, se eles te não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. Podeis assentar, irmãos? Nosso tema hoje é a voz do sinal. A voz do sinal. Hoje pela manhã nós falamos sobre o anjo forte de Apocalipse 10 e falamos sobre a visitação de Elohim, do próprio Deus, a Moisés, ou Abraão, quando Deus o visitou e discerniu o coração de Sara. E os outros dois anjos desceram a Sodoma. E em Lucas 17, a Bíblia diz que assim como foi nos dias de Sodoma, haveria de ser agora na vinda do Filho do Homem, na aparição do Filho do Homem, quando o Filho do Homem houvesse de se manifestar. Então, nós vemos que a Bíblia, ela tem que se cumprir 100%. A questão moral está igual ou pior os dias de Ló. Mas na questão espiritual, nos dias de Ló, houve a visitação de Deus na terra. Deus ficando ali com Abraão e os outros dois anjos descendo até Sodoma. E vocês sabem que ali Deus estava em carne, porque ele comeu, ele bebeu. Alguém pode pensar, mas de onde foi parar esse corpo? Ora, Deus pode fazer e desfazer as coisas. O profeta lhe diz que Deus pegou um punhado de terra e soprou, fez um corpo e entrou naquele corpo. Pegou outro punhado de terra, soprou, fez outro corpo e disse: Miguel, entra aí. Soprou outro punhado de terra e ali surgiu um outro corpo e ele disse: Gabriel, entra aí. Nós vamos descer a terra. E eles vieram e estiveram ali
visitando a Abraão, e depois os outros dois indo até Sodoma. E hoje, Mombrana pregou a mensagem, hoje se cumpriu essa escritura, e ele cita esse evento, e ele então mostra para a igreja o que Deus está fazendo através do ministério que Deus deu a ele, e também através do ministério dos outros dois, que é Billy Graham e Oral Roberts, que foram a Sodoma, ou seja, foram a igreja nominal, natural. E veja o privilégio que Deus nos deu de sermos visitados por Ele. E assim como quando Ele visitou Abraão, Ele discerniu o coração de Sara, Deus veio através do ministério do profeta e discerniu os corações, e revelou os mistérios, cumprindo a escritura de Apocalipse 10, quando o anjo forte, que é Cristo, aparece com o pé sobre o mar e outro pé sobre a terra. E então João disse: eu ia escrever o que disse os 7 trovões. Trovão é a voz de Deus. Quando ele ia escrever, o anjo disse: não escreva, João, sela esse livro. Mas mais um pouquinho para frente, aí ele diz: mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, os mistérios de Deus serão revelados. E o 7º anjo, todos nós sabemos que é o 7º mensageiro, que veio e tocou a sua trombeta, ou seja, a sua mensagem, e os mistérios foram revelados. Por quem? Não pelo William Branham, porque João, quando ele viu o livro selado, ele chorava porque ele disse: eu não vi ninguém que fosse digno. Mas enquanto ele chorava, ele ouviu a voz que disse: não chores, João, eis aí o leão da tribo de Judá que venceu, e é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. E João disse: eu olhei para ver o leão, mas vi um cordeiro ensanguentado, Cristo Jesus. Então quem revelou os mistérios foi Jesus. Mas, como Amós capítulo 3, 7 diz que ele revela só aos seus profetas, ele então revelou ao profeta, ao 7º anjo, e o 7º anjo contou a revelação para nós. Amém? Mas dentro desse tema, a voz do sinal, nós sabemos que Deus, o profeta nos ensina, ele tira a sua noiva de dentro da igreja. Assim como tirou Israel de dentro do Egito. Deus tira a sua noiva de dentro da igreja. Eu sei que muitos confundem e acham que noiva e igreja é tudo a mesma coisa. Não. Noiva é aquela que subirá no arrebatamento antes da tribulação. E a igreja está representada, porque a noiva está representada em Enoque, que subiu vivo antes do dilúvio. E a igreja está representada em Noé, que se salvou, mas passou pelo juízo, passou pela tribulação, passou pelo dilúvio. Então ali você vê nos tipos como as coisas são perfeitamente mostradas. A noiva, ela subirá agora antes do juízo. E a igreja passará pela tribulação, assim como Noé passou pelo dilúvio. Por isso que a Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que têm parte na primeira ressurreição.
Há duas ressurreições. A primeira é para a noiva. A noiva ela é composta dos santos de todas as eras. Então, antes do arrebatamento, ressuscitará eles, e nós, os que estamos vivos, diz a Bíblia, seremos transformados e subiremos a encontrá-lo nos ares. Amém? E a igreja, que é o crente nominal, o crente que não buscou azeite suficiente, a virginécia, ela fica para suportar a perseguição e morrer por causa de Cristo, e não aceitará o sistema da besta, entregarão suas vidas, mas no final, na segunda ressurreição, eles aparecem, e ali, então, diz a Bíblia, será separado os cabritos das ovelhas. Então há ovelhas lá, há filhos lá. E essas ovelhas lá no juízo final não é a noiva, porque a noiva não passa pelo trono branco. A noiva não passa pelo julgamento. A noiva, disse Paulo, ela irá julgar com Cristo. Paulo fala sobre litígio entre irmãos e ele diz, que coisa, em outras palavras, absurda vocês levar um irmão aos tribunais, quando vocês irão julgar o mundo, não há porventura alguém espiritual entre vocês para que julgue as vossas causas? Então veja que a noiva estará com Cristo julgando ali no trono branco. E as virgens nécia e os demais salvos, eles chegarão até o trono branco, mas serão separados para a direita. Agora, eu sei que há alguns preguiçosos que têm preguiça de buscar a Deus, têm preguiça de buscar o azeite, e eles dizem, mas se eu ficar, eu morro e sou salvo, eu entrego a minha vida. Irmãos, ninguém se salvará na tribulação. Pense você, se hoje com o Espírito Santo aqui, para dar força, a pessoa não consegue tomar uma posição, vai conseguir tomar uma posição lá no juízo, quando não haverá Espírito Santo na terra. Aí eu sei que surge a pergunta, mas então, como que alguns morrerão? A questão é o seguinte, esses entraram na tribulação salvos. Eles entraram salvos pela vida que eles tiveram antes da tribulação. Não tiveram a altura para ser noiva. O profeta ele usa um exemplo, ele diz assim, quando a mulher ou o homem, o alfaiate também, vai fazer uma roupa, ele pega o pano e estende sobre a mesa. Aí ele pega o molde e coloca sobre o pano. Então ele risca todo o molde e ele corta. E daquele pano sai a peça de roupa, mas fica retalhos. E ele diz, assim também a noiva, ela é tirada e sobra aqueles que não são parte da noiva, mas que são salvos também. São filhos de Deus. Então veja vocês, eles entram salvos. Eles entram predestinados a enfrentar e a morrer por Cristo. Mas aqueles que relaxaram e acharam que lá vão poder fazer alguma coisa, não terão o Espírito Santo para ajudar. Mas, então veja, Deus tira a sua noiva de dentro da igreja. E assim como tirou Israel ali do Egito. Agora, sempre quando Deus está fazendo algo, seja através de um profeta, seja através de um pregador, Deus sempre dá a esse ministério algum sinal.
Porque o sinal ele serve para uma coisa: despertar a atenção. O sinal não é a palavra, mas o sinal te leva à palavra. Porque o sinal faz com que você pare para ouvir algo. Por exemplo, quando Moisés estava ali no deserto, cuidando ali do rebanho, de repente ele viu a sarça queimando. E os minutos passaram, quem sabe horas passaram, e aquela sarça ardendo em fogo e não se consumia. Aí Moisés disse: há alguma coisa estranha ali. Queima, queima, não apaga. E ele disse: eu vou me aproximar para ver. E quando ele se aproximou, então a voz disse: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisa é santo. Então veja que a sarça ardente foi um sinal para despertar a atenção do profeta. Porque Deus queria falar com ele, mas ele estava intertido em cuidar o rebanho. Então Deus teve que acenar para ele, fazer um sinal através da sarça. E aí, quando ele prestou atenção no sinal, saiu a voz. Então lembra que o objetivo de Deus é a voz. O sinal é só, vamos dizer, uma isca para despertar a atenção. O grande problema é que os pentecostais ficaram só com os sinais. E estes sinais seguirão aos que crerem. Eles viram os sinais, se agarraram aos sinais e acharam: temos tudo. Temos tudo. E não quiseram ouvir a voz. Os irmãos estão entendendo? Então veja que o sinal, disse o profeta, tem que ser algo novo. Porque para chamar atenção tem que ser algo inédito. Algo que seja identificado com a palavra. Porque se há um sinal e não identifica com a palavra, não é Deus. Martim, quando ele estava ali no seu escritório, o mensageiro, de repente aparece a ele uma visão linda, um sinal. E ele olhou e aquela imagem que apareceu a ele disse: Martim, eu sou Jesus, adore-me. Martim não correu se jogar aos pés daquela visão. Primeira coisa, ele foi identificar o sinal, se o sinal era de acordo com a palavra. Aí que está, irmãos. Paulo disse para observar tudo e reter o bem. Mas às vezes muitos simplesmente vão pela emoção. E aí é um grande perigo. Porque não pense que porque está no culto, toda manifestação que surge seja Deus. O diabo pode em algum momento também tentar personificar algo. Que você tem que fazer, se você não compreende, então não dê amém, mas também não condene, até que você não tenha certeza, porque às vezes alguns atiram já e pode atirar em algo que é real. Algo que é real. Eu me lembro o testemunho de dois velhinhos, dois senhores, que foram numa campanha do irmão Brana. E ali Deus manifestando sinais e maravilhas através do mensageiro. E terminando o culto, aqueles dois senhores saíram, indo para casa, um deles estava maravilhado com tudo que viu. E o outro estava reticente. O outro disse: olha, eu não sei, eu estou um pouco com dúvida quanto a isso. Mas ele não murmurou, ele não atacou, ele não julgou, ele só disse: eu não sei. E então, o profeta disse que, em um determinado momento, aquele homem que estava em dúvida,
sentiu como que uma mão tocou em suas costas. E ele olhou para trás para ver, e tocou e aqueceu as suas costas. E ele olhou para ver quem estava lhe tocando e não havia ninguém. E então, quando o homem tirou a sua camisa, estava o sinal de uma mão. Como quando você vai passar a roupa e descuida, dá aquela queimada. Ficou exatamente um sinal assim. E ele ficou apavorado com aquilo e logo contou para alguém e chegou ao irmão Brana a notícia. Quando contaram ao irmão Brana, ele disse: tragam a camisa dele aqui. E quando levaram, ele simplesmente colocou sua mão e ela se encaixava perfeitamente naquele sinal. Deus fez aquilo para provar ao velhinho que aquilo que estava acontecendo através do ministério era Deus. Mas Deus se comprometeu em mostrar porque ele foi sincero, ele não entendeu, mas também não atirou. Ele foi respeitoso, e é o que devemos fazer. Nunca você se jogar com tudo, aceitar tudo como fosse Deus, mas também não condenar. Espera, ora sobre aquilo, saiba que há um pastor que vai discernir qualquer movimento para ver se é Deus ou não. E então veja que, como estávamos falando, Martim, quando aquela imagem lhe apareceu e disse: Martim, eu sou Jesus, adore-me. Ele olhou nos pés daquela visão. Sandálias, com alguns detalhes de ouro, e ele foi subindo o seu olhar, e aquelas vestes resplandecentes, algo muito lindo. E quando ele chegou, seu olhar na cabeça daquela visão, ele viu uma coroa muito linda sobre a cabeça dele. Quando ele viu aquela coroa, ele passou a mão no tinteiro que estava ali no seu escritório e jogou contra aquela imagem, aquela visão, e disse: vai-te, Satanás, o meu Jesus ainda não foi coroado. Então veja, é como diz o ditado: o diabo faz a panela, mas não faz a tampa. Ele nunca vai conseguir fazer algo perfeito, porque ele é imperfeito. Em algum lugar ele vai deixar uma falha, porque faz parte da natureza dele. Então veja, Martim identificou o sinal com a palavra. E a palavra diz que Jesus será coroado por nós. Então hoje ele ainda não foi coroado. Ali estava o diabo querendo fazer com que o mensageiro lhe adorasse. Então o profeta diz que o sinal tem que ser algo novo, algo diferente, né? E ele tem que ser identificado com a palavra. E a voz que segue o sinal tem que ser a voz de Deus. Se o sinal é de Deus, a voz que virá após o sinal tem que ser a voz de Deus. A palavra, ela sempre vem ao profeta. E o profeta, ele é vindicado. Ele é vindicado pelo sinal que é feito através dele. É o que Jesus disse: pelos frutos conhecereis a árvore. Amém? Então Deus dá esse sinal para atrair a atenção do povo. Agora, quando um sinal é enviado de Deus, é porque Deus está pronto para falar. Como eu disse, o sinal sempre vem para despertar a atenção, para que logo na sequência venha a voz de Deus. E quando Moisés, vocês viram na leitura, Deus apareceu para ele na sarça, Deus disse a ele: eu tenho ouvido o clamor do meu povo, tem subido até mim. E eu te enviarei para que liberte Israel. Moisés logo se esquivou e disse: Senhor, envia outro. Eu não posso, eu não tenho condição. Deus disse: o que tu tens na mão?
Ah, Senhor, tem uma vara. Então, solta esta vara no chão. E quando ele soltou aquela vara, transformou-se em uma cobra. E a Bíblia diz que Moisés fugia dela. A voz, Deus falou outra vez e disse: agora pega a cobra. E ele, quando pega na cauda dela, transforma-se outra vez na vara. Aí Deus disse: se eles não crerem na voz desse sinal, eles crerão no segundo. Põe a sua mão no peito. Ele colocou. Ele tirou. Estava branca de lepra. E disse: agora torna a colocar outra vez. Quando ele colocou e tirou a mão, estava limpa. E ele disse aqui, então, para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais: mete agora a tua mão no seio. E tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: torna a meter a tua mão no seio. E tornou a meter sua mão no seu seio, e depois que tirou do seu seio, eis que se tornara como a outra carne. Aí Deus disse: e acontecerá que se eles não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do segundo sinal. Agora, observe, os sinais foram feitos para os judeus. Ele largou a cobra, a vara transformou-se em cobra. Pegou outra vez, voltou a ser vara. Colocou a mão no seio, ficou leprosa. Tornou a colocar, ficou limpa. Mas esse sinal em si não dizia nada. Só que este sinal despertou o povo para olhar: esse homem tem algo diferente. E quando o povo se despertou para olhar na direção daqueles sinais, aí saiu a voz, os conclamando para sair do Egito. Então, o que Deus realmente queria era que eles ouvissem a mensagem de Moisés. Mas os sinais eram necessários para que eles tivessem a sua atenção voltada ao mensageiro. Amém? Agora vocês sabem que Janes e Jambres, aqueles magos, personificaram. Fizeram sua mágica lá e as suas varinhas virou em cobra. O diabo, ele procura personificar. Mas o Moisés não se apavorou. Porque Moisés sabia no que ele estava firmado. Moisés não disse: eu acho que houve um engano, falhou, eu vou ver se realmente foi Deus que falou comigo. Porque veja que Janes e Jambres, ao fazer aquilo, deram voz ao rei. Porque daí o rei disse: está vendo? Ele diz que é Deus que enviou. Meus magos fazem igual ele. Moisés ficou quieto. Quando você fizer o que Deus te mandou, aquiete. O resultado é Deus que dará. E de repente aquela vara, ou melhor, aquela cobra de Moisés se movimentou, engoliu a outra vara, engoliu a outra. E ali mostrou então quem realmente era Deus. Amém? E na mensagem, a voz do sinal, parágrafo 60, assim disse o mensageiro: disse: então eu te darei 2 sinais para fazer, e isso atrairá a atenção do povo. E quando a atenção do povo tiver sido atraída, então fala estas palavras para eles: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E eu me recordo da minha promessa, e eu te enviei para libertá-los, e eu serei contigo. Está vendo? Deus disse: você vai fazer os sinais, e isso vai despertar a atenção deles. Aí você fala essas palavras.
Diga que eu lembrei da minha promessa. Vocês notaram seu primeiro sinal? Ele teve todo tipo de personificações da parte deles. Tentaram copiar, imitar. O diabo, irmãos, ele nunca mudou. Ele hoje faz a mesma coisa. Tenta copiar, fazer parecido, para confundir as pessoas. Só que o que é de Deus é 100%. E o diabo pode apresentar 99%. E ainda assim levar à perdição. Por isso que o Espírito Santo, irmãos, o profeta diz que o que fará com que nós não sejamos caídos, enganados pela besta, é o Espírito Santo. Porque sem o Espírito de Deus, será enganado. Porque ele não vai vir como os teólogos mostram, um bicho, um monstro. Porque a Bíblia, como citamos esta manhã, ela identifica a besta de uma forma monstruosa, com 7 cabeças, com 10 chifres. Mas não pense que o diabo vai aparecer dessa forma. Aí ninguém creria. Ele vai, a Bíblia diz que ele se transfigura em anjo de luz. E ele virá, irmão, fazendo sinais. A Bíblia diz que a besta fará fogo descer do céu, diante da vista das pessoas. E aqueles que são levados pela emoção, se prostrarão diante da besta, pedindo perdão e dizendo, perdoa porque nós dizia que você era a besta. E é ungido de Deus. Serão enganados. Porque não tem o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o espírito do engano seria tão parecido com a verdade, que se possível enganaria o próprio eleito. Mas não é possível. Porque o Espírito do Senhor em nós não se deixa ser enganado. Amém? Vocês notaram seu primeiro sinal? Ele teve todo tipo de personificação da parte deles. Todo mundo tentou lançar uma serpente. Se isso não é o que comumente as pessoas fazem, então não sei o que é. Veja, vê? Mas que tipo de voz eles tinham por trás disto? Que tipo de voz Janes e Jambres tinha? Por trás do sinal que eles fizeram ali? Não tinham voz nenhuma. Nenhuma voz que identificava com a palavra de Deus. Mas, por trás do sinal que Moisés fez, havia uma voz. E era uma voz coerente com a palavra. Amém? Ainda assim eles podiam realizar o sinal, mas eles não tinham a voz por trás disto, para respaldá-los. Mas Moisés tinha o assim diz o Senhor. Essa é a diferença. Os personificadores finalmente prosseguiram por um longo tempo, mas finalmente isto se esgotou. Sabem vocês que a Bíblia diz que isso acontecerá novamente nos últimos dias? Nós estamos relembrando das advertências, porque Pedro diz que devemos estar aptos para responder acerca da nossa fé. Devemos saber, igreja, o que realmente nós cremos. E como disse o pastor Febrônio, não precisa nós nos preocupar em identificar todo o ismo errado. Você só precisa conhecer a verdade. E aí então, tudo que não for de acordo com a verdade, você sabe que é mentira. Agora, se você vai querer entender todo tipo de ismo, você acaba sendo mordido pela serpente. Mordido por esses espíritos. Então, saiba a verdade. Conheça a verdade. E o que não vier de acordo dela, você sabe que não é de Deus. Amém? Então, veja.
Vocês sabem que a Bíblia diz que isso acontecerá novamente nos últimos dias? Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também homens réprobos de mente quanto à verdade. Quem é a verdade? Jesus Cristo é a verdade. Está vendo? Réprobos de mente quanto à verdade. Aparecerá esse tipo. Tem aparecido e vai aparecer mais, fazendo todo tipo de sinais. Mas não há uma voz coerente com a palavra por trás dos sinais que fazem. Amém? Então veja que um profeta em si, irmão, um profeta já é um sinal por si próprio. Quando um profeta surge, ele já é um sinal. Porque um profeta sempre vem acompanhado de algo diferente. Não é verdade? Então veja que aqui no parágrafo 153, agora você já observou que a luz, ela faz dois efeitos. E dois efeitos bem contrários. Um efeito é mostrar o caminho, e o outro efeito é cegar. Quando você está viajando e uma luz forte bate contra você, você fica cegado. Não vê mais nada. Ou você dá de frente com o sol, você perde a visão, não vê mais nada. Mas calma, como a luz não veio para mostrar, para esclarecer, como que agora a luz cegou? A questão é de que ângulo eu estou para a luz. Se eu estou a favor da luz, junto com a luz, ela vai clarear o caminho para mim. Mas se eu estou contra a luz, ela vai me cegar. E sempre foi assim. Quando Deus traz uma luz, uns são iluminados e os outros são cegados pela própria luz. Porque os demais estão contrário à luz, combatendo com a luz. Quando João Batista veio, vocês sabem, ele foi um sinal. Ele foi um sinal de que o Messias estava para se manifestar a qualquer momento. Aqueles que se achegaram ao lado de João Batista, a luz pôde mostrar o caminho até o Messias. Mas aqueles que confrontaram a João foram cegados pela própria luz, não puderam ver o Cristo. E a Bíblia diz que no tempo da tarde haveria luz. Nós estamos vivendo no tempo da tarde. O mundo está em escuridão, mas houve uma luz. Através de uma mensagem, alguns foram iluminados, conseguiram ver o caminho para o céu. E a maioria foi cegada porque se colocaram contra a luz. Parágrafo 153 da mensagem A Voz do Sinal. Olha o que diz o profeta. Agora, Jesus, em Lucas 17:30, prometeu o sinal do tempo do fim. Citamos hoje pela manhã. O que ele fala em Lucas 17? Ele mostra que haveria de acontecer o mesmo que aconteceu lá nos dias de Sodoma. Veja só, Lucas 17:30. Olhando um pouquinho antes do verso 28. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. É o que o mundo está hoje. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Então Deus prometeu que agora, no tempo do fim, o Filho do Homem, Cristo,
haveria de se manifestar através de um profeta. Haveria um sinal, irmãos, muito claro no tempo do fim. Agora Jesus, em Lucas 17:30, prometeu o sinal do tempo do fim. O último sinal foi Deus manifestando em um corpo humano, o qual podia discernir os pensamentos que estavam na mente de Sara, na tenda atrás dela. Isso é o que ele disse. Este é o sinal que ele prometeu. O que disse ele que isto seria? Isto seria conhecido nos dias, os últimos dias, quando o Filho do Homem será revelado. Ser revelado. Quando o Filho do Homem é revelado, esse será o sinal através do qual ele será revelado. Agora veja se isto não diz isto. Certamente diz. Vocês estão acompanhando, irmãos? E o Filho do Homem foi revelado nesses últimos dias? Sempre quando fala Filho do Homem, está referindo a quem? A Jesus. Não é que ele veio. Não, ele vem para levar sua noiva. A Bíblia diz que antes dele vir, ele seria revelado, ou seja, manifestado. Não deixa de ser uma vinda, mas espiritual. Porque a vinda para o rapto é uma vinda física. E isso está para frente ainda. Mas bem pertinho, né? Veja. Agora você poderia dizer que, não, isto será algo diferente. Não, isto será o edificar um grande edifício, um grande isto, ou algum grande concílio ecumênico, ou algo assim. Oh, não, isso está muito fora. Isso está do outro lado. É contra o que Deus disse que ele faria. Quer dizer, um grande movimento não é o que Deus prometeu. Não é o sinal de Deus. O ecumenismo não é o sinal de Deus, é o contrário. O sinal de Deus é o Filho do Homem sendo manifestado, revelando os segredos dos corações. O sinal é o quê? É Deus visitando a Abraão, a noiva de hoje, e revelando os segredos dela. Visitando através do mensageiro. Note o que nós dissemos agora. As Escrituras se cumprindo com toda a exatidão. Porque nós temos o sinal de Sodoma no natural. Quando é que houve mais homossexuais, perversões e coisas assim, como há agora? Uma geração adúltera e perversa? Quando você nem ao menos pode ligar sua televisão sem que haja algum tipo de coisa suja e obscena de Hollywood. E as pessoas que se chamam a si mesmas de cristãs deixam de ir ao culto de oração para ficar em casa e ver tais coisas. Isto mostra que espírito está com você, correto? E as mulheres se vestem do mesmo jeito que aquelas, e os homens as deixam guiá-los de uma parte para outra, como elas faziam lá. Ou melhor, fazem lá, né? Fazem em Hollywood, né? Vamos nós fazer de Hollywood nosso exemplo? Ou vamos nós crer na palavra de Deus acerca disto? E esse mesmo grupo pode ver a palavra de Deus vindicada, e o que eles fazem? Eles riem disso. Porque eles estão mortos e eternamente mortos. Eles nunca estiveram vivos. Se eles alguma vez estivessem vivos, eles estariam para sempre vivos, o eterno. Mas eles nunca estiveram vivos, eles sempre estiveram mortos. Pode ser que eles sejam polidos e creiam nisto, naquilo ou naquilo outro. Jesus disse: hipócritas, para aqueles sacerdotes naquele dia:
Como podem vocês dizer coisas boas quando da abundância do coração fala a boca? Chamando-me de bom rabi, bom mestre. Ele sabia o que estava no coração deles. Ele podia perceber o que estava no coração deles. Ele era a palavra. Então, você vê aqui o profeta nos mostrando. Há um sinal muito forte no tempo do fim. E é o último sinal. É o sinal mais sobressalente. O último sinal antes de Sodoma ser queimado foi Abraão sendo visitado por Elohim. E o último sinal antes desse mundo perverso ser queimado foi Deus se manifestando, o Filho do Homem se manifestando através do ministério do sétimo anjo, revelando os mistérios. Aleluias! Graças a Deus que essa luz não nos cegou, porque nós, pela graça de Deus, estamos do lado da luz. Aleluias! Agora veja, ainda nessa mesma mensagem, parágrafo 159, ele diz: agora, aquele sinal de Sodoma está de volta no natural. E se tudo está exatamente na posição que deveria estar no natural, então como pode você descartar isso da sua mente? Que o espiritual não está aqui ao mesmo tempo? Entendeu? Se o natural está exatamente igual aos dias de Sodoma, o homossexualismo, a imoralidade, vamos dizer, a prosperidade, comer, comprar, vender, construir, tudo está aí. Daí o profeta diz: como pode alguém dizer que no espiritual não deveria estar igual também? E no espiritual lá houve a visita de um anjo para Abraão. Olha só. Agora, aquele sinal de Sodoma está de volta no natural. E se tudo está exatamente na posição em que deveria estar no natural, então como pode você descartar isto da sua mente, que o espiritual não está aqui ao mesmo tempo? Ambas as composições estão em cena. Sim, todos concordam, o natural está correto, mas no espiritual eles não querem crer, porque isto interfere com sua doutrina. Quer dizer, o sistema do homem diz: não, realmente o mundo está igual a Sodoma, no natural. Mas quando vocês falam, mas Deus visitou com um anjo também aqui. Não, isso é fanatismo. Eles não querem. Aleluias. Mas por que eles não querem? Porque não é para eles. É para a noiva, é para os predestinados, amém? Lucas 17 é o sinal. Lucas 17 é o sinal que Jesus disse que nos últimos dias as nações e as igrejas e as pessoas seriam exatamente como era em Sodoma, o mundo gentio, logo antes da queima de Sodoma, e haveria um grupo parecido como Abraão. Volte quando Jesus disse: como foi nos dias de Sodoma. Volte e veja como foi em Sodoma. Ele leu a mesma Bíblia que nós lemos, mesma Bíblia. Agora volte e veja o que isto foi. Aqui estava um grupo eleito, chamado para fora, o grupo de Abraão, lá nos dias de Sodoma, né? Eles estavam esperando pelo que eles estavam esperando? Por um filho. A mesma coisa hoje, nós também estamos esperando pelo filho, o Filho de Deus, que virá para arrebatar a igreja. Veja, onde eu parei. E haveria um grupo parecido com Abraão. Volte, quando Jesus disse, como foi nos dias de Sodoma, volte e veja como foi em Sodoma. Ele leu a mesma Bíblia que nós lemos, a mesma Bíblia.
Aqui estava um grupo eleito, chamado para fora, o grupo de Abraão. Eles estavam esperando por um filho prometido. Os sodomitas não criam em nada disso. E havia o morno, o membro de igreja, lá embaixo em Sodoma. Olhe para aqueles 3 anjos vindo, a cada um deles. Observe que sinais eles mostraram. Então você verá em que sinais nós estamos vivendo. Agora, isto será o sinal. E a voz do sinal será o quê? Malaquias 4. Está entendendo? O sinal será o profeta com o ministério do Filho do Homem, revelando os segredos. E a voz do sinal? Malaquias 4. A mensagem, chamando o eleito de volta para a palavra. Aleluias. Para restaurar o povo de volta à fé dos pais. Aí está o sinal e aí está a voz. Exatamente de acordo com a Escritura. Vê? O sinal é um sinal como foi em Sodoma. Deus manifestando em seres humanos. E ele disse, onde está a tua mulher Sara? Disse, ela está na tenda atrás de ti. Disse, vou visitá-la de acordo com o tempo em que eu te prometi. E Sara, na parte de trás dele, disse, como poderia isso acontecer, sendo eu uma mulher idosa e ele um homem idoso? E como meu esposo lá fora, um homem idoso, disse, nós, nada parecido com isso quanto a nós. Disse, simplesmente não pode acontecer. Ele disse, por que Sara duvidou disso? Disse em seu coração, como pode essas coisas acontecer? E Jesus disse que aquilo retornaria novamente. Então, isso aconteceu exatamente. Deus visitando e revelando os segredos. Agora, veja vocês, irmãos, para concluir, que Jesus, quando ele esteve na terra, a primeira coisa que ele fez foi sinais. Multiplicou os pães, transformou água em vinho, ressuscitou mortos, deu visão a cegos, levantou paralíticos, e esses sinais atraiu o povo para olhar a Cristo. Mas logo depois do sinal veio a voz. E eles rejeitaram a voz. Eles queriam os sinais, mas não queriam a voz. Você vê como que as coisas se repetem. Olha no parágrafo 169. Veja só. Isso foi maravilhoso. Eles aceitaram isso. Isso foi bom. Eles creram nisso. Eles creram no sinal que Jesus fazia, né? Vem, Rabi, para a minha igreja. Nós te daremos total cooperação. Seguramente nós cremos em ti. Quando que eles falavam isso? Enquanto Jesus fazia sinais. Nós cremos em ti. Tu és maravilhoso, tu és o Rabi, tu és o jovem profeta. Entra, todo tipo de cooperação. O sinal é maravilhoso. Mas quando a voz falou e disse, eu e meu pai somos um. Oh, que coisa, eles não podiam crer nisso. Fazes-te Deus a ti mesmo? Eles não queriam a voz. Eles gostaram do sinal, eles sabem disto, eles admiram que isto era o sinal do Messias, mas a voz, eles não gostaram disso. O mesmo aconteceu, irmãos, enquanto Deus operava sinais, maravilhas através do mensageiro, todo mundo queria, vem para a nossa igreja, irmão Brana. Irmão Brana, se una a nós, nós te daremos um avião para você viajar o mundo. Nós faremos do teu nome um grande memorial. Mas quando a voz do sinal começou a se manifestar, os ensinos, chamando de volta a palavra, condenando o pecado, o que houve? Uma rejeição.
viraram as costas para Deus, foram cegados pela própria luz que veio para iluminar o caminho, porque rejeitaram. E veja, quando Deus visitou o irmão Branham ali, na caverna, aquela luz sobrenatural desceu até a caverna, e dali aparece aquele anjo, e disse: não temas, porque eu sou enviado da parte de Deus, para te dizer que essa vida estranha que tu levas, é porque Deus te chamou, te enviou à terra para ser um líder. Tu levarás uma mensagem de cura ao mundo. A mesma coisa que Moisés disse, ele disse. Moisés disse: não pode, Senhor. Mombrana também disse: não, eu sou um homem praticamente iletrado, pobre, como poderia eu viajar o mundo? Não, eu não. Como foi lá com Moisés? Moisés, será dado a você 2 sinais. A mesma coisa Deus disse: será dado a ti 2 sinais. Primeiro sinal, tu pegarás na mão das pessoas, tua mão sentirá uma certa vibração, e haverá algumas coisas que aparecerão ali, um vermelhidão, e você vai discernir o tipo de doença que a pessoa tem. Assim como fizeram com Janes e Jambres, quando Moisés operou o primeiro sinal, Janes e Jambres veio também e personificou, fez as varinhas deles virar cobra. A mesma coisa, quando Deus começou a operar, através desse sinal, através do irmão Branham, logo surgiu um monte de gente fazendo sinal, personificando. Mas aí ele disse: se eles não crêem na voz do sinal, o primeiro sinal, crerão na voz do segundo. Deus disse para Moisés, e para o irmão Branham o anjo disse: e o segundo sinal será maior. A ti será dado a condição de você conhecer os pensamentos e as intenções dos corações. Aleluias. E exatamente, né? Mas tudo isso, irmão, foi para quê? Para despertar o povo, para olhar para em direção ao profeta, para ouvir a voz. E a voz, disse o profeta, é Malaquias 4. A voz foi a mensagem da restauração. Um ministério, irmãos, que todo mundo queria, que chegou a juntar 500 mil pessoas em uma de suas reuniões, 500.000. Termina a sua vida com um pequeno grupo, não maior do que esse, juntando todos, de todas as partes do mundo. O irmão Green disse, poderia colocar nessa igreja aqueles que criam nele como um profeta. Por quê, irmãos? Porque eles queriam só o sinal. A voz condenou o sistema deles. Eles queriam sinais de Jesus, mas não a voz, porque a voz virou a mesa dos cambistas. A voz disse: minha casa é casa de oração, não covil de ladrões. A voz doeu. A voz disse: hipócritas, cegos, guias de cegos. Então eles rejeitaram a voz. Mas sempre houve um pequeno número que aceitou a voz. Então nós não... E o que nos consola, irmãos, ou melhor, nos anima, nós não vivemos para ver os sinais através do irmão Branham. Então nós não viemos pelos sinais. Nós viemos por causa da voz. Aleluias! Louvado seja Deus! Isso mostra que tipo de espírito está em nós. Isso mostra que somos semente de Abraão. Porque viemos por causa da voz. Quando a voz chegou até você, te despertou.
Algo disse, eu sempre pensei que tinha que haver algo diferente. Isso é eleição, isso é predestinação. Aleluias. Por isso não há nada que possa, irmão, mover a tua fé. Não há nada que possa te tirar do caminho, porque você veio não por causa de sinais. Não somos contra os sinais, sinais são de Deus, mas eles são somente para chamar a atenção. O que realmente importa é a voz do sinal. A voz do sinal é o que põe em condição de rapto. A voz do sinal, no dia de João Batista, foi o que colocou eles em condição de receber o Messias. E a voz do sinal hoje, na mensagem de Malaquias 4, é o que nos coloca em condição de sermos arrebatados. Vamos nos colocar de pé. Aleluias. Você está agradecido a Deus? Você ouviu essa voz? E é essa voz, irmãos, que nos levará ao rapto. É essa voz que tem nos preparado. É essa voz que tem nos animado. É essa voz que nos dá o discernimento. Por isso devemos, irmãos, buscar cada dia ouvir essa voz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouvir o que a voz do sinal tem a dizer para nós. E pedir a Deus, irmãos, em nossas orações, dizer: Senhor, me dê um espírito obediente. Me dê um espírito crente nesta voz. Não deixa, Senhor, eu argumentar. Não deixa eu interpretar. Ajuda eu a receber essa voz como ela é. Porque é essa voz que vai nos preparar para o arrebatamento. Feche seus olhos nesse momento. Bendito Deus e Pai. Que maravilha, Senhor, olhar para as Escrituras e ver que o mesmo que aconteceu nos dias de Sodoma, lá houve um sinal muito forte antes que o juízo caísse. Foi Deus visitando Abraão. E o Senhor disse em Lucas 17:30, que esse mesmo Deus visitaria a semente de Abraão nos últimos dias. O Filho do Homem haveria de se manifestar. E esse seria o maior sinal. E quando isso aconteceu, Pai, através desse ministério, nos despertou para olhar para o lado do Senhor e ouvir a sua voz. E essa voz, Pai, tem nos preparado, essa voz tem nos convertido. E nós pedimos a Ti, Senhor, dá-nos um espírito obediente, dá-nos uma audição bem aguçada para ouvir, para receber a voz, para nos posicionar nesta voz. Pai, que não haja ninguém, Pai, olhando contrário à luz, para que não venha a ser cegado pela luz, mas que todos estejamos a favor da luz, a favor da revelação, Pai, para que sejamos preparados por esta voz. Senhor, eu te peço, pela graça e pela misericórdia do Senhor, possa o Senhor inspirar, ou melhor, ungir isso em nossos corações, e nos fazer crentes da voz do sinal, crentes desta voz, firmados nesta voz, Pai. Conceda isso, Pai, e anima teus filhos em qualquer lugar da terra a estar atento a esta voz, porque essa voz nos conduzirá ao arrebatamento. Pai, conceda isso, Pai. Em nome do Senhor Jesus nós lhe pedimos. Amém, Jesus. Amém.